Calma aí que tá indo. Então, só fala da Crepes hoje, né? Aí. Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui no dia 1 de outubro, primeiro dia do mês de 2020, na orientação de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Artes Visuais do Centro Ítalo Brasileiro, do curso de Artes Visuais. Acho que eu já falei isso, né? Gente, vou passar as primeiras informações para relembrar vocês. Na semana passada, nós tivemos uma aula muito importante sobre como é a escrita da introdução do trabalho. Vocês tiveram uma tarefinha dos grupos se organizarem durante a semana e fazerem, né, escreverem a introdução do trabalho. Então, até amanhã, tá? De hoje até amanhã, vocês precisam me mandar a introdução dos artigos de vocês para correção. Então, mandem no e-mail claudia.almeida@italo.edu.br. Eu já mandei no grupo de WhatsApp que a gente tem de TCC para vocês lá. E aí, vocês me mandando as introduções, eu vou corrigindo de acordo na ordem de chegada das introduções. Aí, conforme eu for corrigindo, eu envio para vocês de volta com as correções, se precisar, né, de correção. Espero que não precise, tá joia? E aí, essa semana, vocês vão aguardar que as minhas correções, mas vocês já vão ter uma outra tarefa, que é a tarefa de começar a escrever o artigo, a parte textual do artigo, né? A introdução é pré-textual, aí a parte textual do artigo, que é o tópico 1 e o tópico 2, que eu já defini com vocês nas reuniões individuais, né? Aliás, nas reuniões por grupo que nós fizemos na semana retrasada. Tá joia? Dúvidas por enquanto, gente? Essa orientação está sendo gravada. Eu mandei para vocês, gente, a orientação da semana passada? Sim, Pro. Você mandou no grupo pra gente, mandou, e até eu vi no WhatsApp também, Pro. Ah, que bom, graças a Deus. Eu me um branco aqui agora, gente. Não, Pro. Essa gravação de hoje, eu envio para vocês também a aula, né, da Érica maravilhosa, envio para vocês, porque conforme você o artigo, vocês podem rever a aula e vendo os passo a passo, não sei se está certo, e vocês vão anotando aí também, combinado? Deixa eu enaltecer e agradecer a presença do Alex, da Érica, professora Érica, do Euclides, do Gilvan, do João Vitor, da Larissa Salles, do Marcelo e da Dona Rosa. Gente, nós não podemos ficar esperando muito, porque a gente tem que cumprir o horário. Então, quem chegar atrasado, vê a gravação da aula depois. E quem chegou na hora, ótimo, porque vai acompanhar tudo, tá bom? E deixar vocês aí com a professora Érica, não vou ficar atrapalhando hoje. E a professora Érica vai dar uma aula magnífica para vocês de dicas de como se escreve o TCC. Tá bom, Érica? Pro, já te mandei já, sim, tá, senhora? Já te mandei o arquivo já no e-mail, tá, Pro? Tá bom, João, obrigada, viu? Então, um beijo, gente. Qualquer coisa você me chama, Érica, que eu tô aqui autorizando a entrada do pessoal e vou colocar o fone para ficar ouvindo. Tá. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, sem delongas, né? Porque a Cláudia já fez a apresentação, o que a gente vai ter hoje. Então, hoje, gente, eu vou tentar mostrar para vocês como que é a lógica da escrita de um capítulo de TCC, no caso, se fosse um trabalho monográfico, né, uma monografia, e no caso de vocês, a escrita do tópico 1 e 2, tá? Então, eu vou tentar explicar o jeito que se escreve, como que você vai avançando nas ideias, quando que você coloca uma citação de autor, tá? Então, eu vou tentar mais ou menos mostrar a lógica de como você escreve esse tópico do trabalho de vocês, que é o capítulo ou o tópico do artigo, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, né? E qualquer dúvida, a gente, no final da aula, a gente abre aí para as dúvidas, ok, gente? Okay. Eu posso compartilhar o meu slide, gente, para a gente já começar?
Ah, lá vão ter, Pro. Então, tá bom, eu vou pedir licença aqui para vocês para fazer o compartilhamento do slide. E quando aparecer, gente, quando aparecer na tela, deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui. Quando aparecer na tela, vocês dão um toque para mim, por favor, falar, apareceu, professora, tal. Ô, Érica, o João é o monitor, tá? Qualquer coisa ele te ajuda aí, porque ele é ótimo. Pode deixar, meu assistente de classe. Tá, Pro? Assessor para assuntos aleatórios. Vamos lá. Ah, normal isso, eu sei como é que é. Vou fazer a apresentação de tela inteira, tá, gente? Porque fica um pouco mais leve. Eu acho que o problema é se a professora... Daí, quando aparecer... quando aparecer aí na tela, vocês me avisam, gente. Deixa eu colocar o fone aqui. A preocupação só, Pro, é que se por acaso a professora Cláudia aceitar alguém, eu acho que a tela inteira pega, mas tá aparecendo só a tela já, Pro. João, fala de novo que quando você falou, eu estava colocando meu fone, por favor. É que assim, quando a pessoa abre a tela inteira, quando alguma pessoa está entrando no TCC, eu acho que quando vai pedir a permissão, tem que colocar numa tela pequena. Eu não sei se tem mais gente para entrar na sala, mas se tiver mais gente para entrar, aí eu acho que vai ter que colocar em uma tela menor. Mas eu acho João, a permissão sou eu que dou, João. tá? Não vai ser ela, então tranquilo. Entendi. A sala é minha. A tela inteira aparece para mim. Para vocês vai aparecer um pedaço da tela e eu pequenininha do lado. Ah, entendi. Desculpa, eu pensei que a tela ficava grande só pra gente, por causa que a Cláudia está com pessoas, não é? Entendi. Obrigado. Mas imagina. Apareceu, gente, já esse slide cor de laranja? Apareceu agora. Tá bom. Apareceu bem forte laranja. Então, vamos lá, gente. O que a gente vai falar hoje é a dinâmica e a lógica de como que se escreve o texto do desenvolvimento do trabalho. Então, vocês sabem que o trabalho sempre tem uma introdução, que a gente já escreveu na semana passada, tem o desenvolvimento, que são todos os capítulos ou tópicos do trabalho, e tem a conclusão, né, que é a parte final. Então, gente, a gente vai falar sobre o desenvolvimento, que no caso de vocês, no artigo, seria o tópico 1 e o tópico 2, ou quem quiser fazer tópico 1, 2 e 3, pode ser também. Mas o importante, gente, é que eu vou dar aqui um macete, né, uma explicação sobre a dinâmica da escrita, tá? Porque tem muita gente que fica com medo, às vezes, fala, ai, professor, eu sentei no computador, não consegui escrever, minhas ideias não vêm, não sei encadear as frases, não sei misturar com as citações, então hoje é o dia que vocês vão aprender a fazer isso. Então, gente, qual que é a primeira coisa que vocês precisam aprender, que vocês precisam pensar na hora de escrever o tópico 1 e 2 do trabalho de vocês? Vocês têm que entender, gente, que esse tópico 1 e esse tópico 2 vai ter que conter duas coisas, tá? Vai ter que conter ideias do autor do trabalho, e o autor do trabalho são vocês, tá? Então, vocês vão precisar aparecer no trabalho, dar opinião, fazer comentário, discordar ou concordar com autores. Então, um trabalho, né, um capítulo, um tópico de um artigo, não pode ter só citação, não pode ter só a cada parágrafo um autor que você está citando. Porque daí, gente, o professor e a banca vai falar assim, e você não vai falar nada no seu trabalho? Então, sempre um tópico tem que conter ideias suas, né, as ideias do autor do trabalho, que são vocês, e vai ter que fazer uma mescla, né, com outras coisas. Então, o que é essa ideia sua? Porque assim, como assim, professora, ideia minha? Não tenho nada para falar. Tem sim, gente. Você tem tudo o que você estudou sobre o tema, todas as leituras que você fez, você tem a experiência de que você fez um curso de graduação em artes visuais de 4 anos, você tem conhecimento de vida, né? Você tem conhecimento de estágio, de escola, então você tem muito conhecimento para trazer no trabalho, sim. Tem muitos alunos que falam, ai, professora, eu não tenho nada para falar. Tem para falar, sim. Então, esse tópico do trabalho tem que ter ideias do autor, que são vocês, e também, gente, tem que ter ideia dos autores que foram lidos e pesquisados para a elaboração do trabalho. Ou seja, vocês vão citar algumas ideias que vocês leram em artigos, leram em livros, né, que vocês retiraram a partir da leitura que vocês fizeram, porque essas pessoas, esses autores que vocês leram, vão dar força para aquilo que vocês querem falar. Então, se você quer provar que o desenho artístico auxilia na autonomia do aluno, você tem uma ideia disso, você viveu uma situação disso, você tem hipótese sobre isso,
E todos os artigos que você leu, os autores que você leu, vai dar força para essa sua hipótese, força para essa sua ideia, né, para essa sua opinião. Então, gente, vamos lá. O que você tem que mesclar no seu tópico? Ideias suas, ideia dos autores que você leu. Ideias suas, ideia dos autores que você leu. Se tiver só ideia sua, é achismo. Você só tem uma opinião e não leu nada. Se tiver só ideias de autores, é só cópia. Então, para ser um trabalho científico, tem que ter ideias do autor do trabalho, suas ideias e ideias dos autores que você leu. Isso é a primeira coisa que vocês precisam perceber, tá bom? Gente, tudo que vocês forem escrever, tudo, as opiniões que vocês foram colocar, os comentários que vocês forem fazer, as citações que vocês foram colocar para os autores, tudo que você for escrever no tópico 1 e no tópico 2, o seu artigo, né, do seu TCC, é para responder o seu problema de pesquisa. Então, tudo que você for ler, tudo que você for escrever, vai girar em torno para tentar buscar a resposta do seu problema de pesquisa principal, tá? Daquela pergunta que você fez na introdução e que você vai estudar, você vai ler, você vai escrever o trabalho inteiro para chegar na conclusão e responder essa pergunta que é o seu problema de pesquisa. Então, não podem também esquecer disso na hora que vocês estiverem escrevendo, né, os tópicos do artigo de vocês. Vamos lá, gente. Essas ideias que eu estou falando que são dos autores que vocês leram, gente, no mundo acadêmico, nas normas da BNT, a gente chama de citação, né? Então, toda vez que você for falar, no artigo de Souza ele comenta isso, o Santos, no capítulo do livro tal, ele reforça essa ideia. Toda vez que você for citar um autor que você leu, uma ideia que você amou, que você achou que dá muita força para o seu trabalho, essas ideias desses autores que você leu são chamadas citações, né? O que são citações, gente? Vou fazer uma citação aqui do livro do Severino, né, do Antônio Joaquim Severino, para falar o que é citação. Então, citações são elementos retirados de documentos pesquisados, que podem ser livros, artigos, reportagens, estudos, etc., durante a leitura, e que se revelam úteis para dar força às ideias envolvidas pelo autor no decorrer do raciocínio do trabalho. Então, você traz os autores e faz citação no seu trabalho quando essa ideia for dar força àquela opinião, àquela hipótese, àquela resposta do problema que você quer colocar, tá? Então, as citações dão força para aquilo que você quer falar no trabalho. É a mesma coisa que falar assim, gente, não sou só eu que estou dizendo que o desenho artístico contribui com a autonomia dos alunos. Esse autor também está falando, esse autor também comenta, esse autor também chama atenção. Então, você vai dar força para aquilo que você está querendo provar. E você vai falar, não sou só eu que estou falando, tem um monte de gente tentando falar também que há contribuições para isso que eu estou tentando desvendar, que eu estou tentando responder. Tudo bem até aqui, gente? Tá dando para entender? Pro. Então tá bom. Desculpa, Marcelo, ficar usando só seu exemplo. Fala, João. Eu estou copiando aqui as coisas, passando no slide aqui, para depois eu pegar isso aqui e usar isso aqui depois para abrir o meu capítulo, o meu tópico 1 e 2, Pro. Tá bom. Eu posso mandar para vocês também, tá, gente? Cláudia vai mandar para vocês esse trabalho. Então, os slides, tá falando? Vai mandar os slides inteiros para vocês. Aquele primeiro slide eu mandei? Não sei, Cláudia, você não ficou de mandar, louca? Não, o primeiro ela não mandou o primeiro pra gente, não, Pro. O primeiro... Ai, Cláudia, que vexame. Gente, sério? Cláudia, não precisa. Ô, Cláudia, tadinho, como que eles seguiram lá os 9 passos para fazer a introdução, Cláudia? Eu consegui fazer na gravação da aula. Eu assisti pelo YouTube. Na gravação da aula. É verdade, gente. Na gravação da aula dá para pegar tudo. Mas eu falo Cláudia, assim, melhor slide seria mais fácil pra gente, porque a gente usa o slide para estudar com o YouTube. Eu acho sim, mais ou menos isso, né? Não sei se Cláudia, no final dessa minha aula, João, eu vou pedir para Cláudia mandar o slide para vocês, tá bom? Pode mandar para mim que eu mando pro pessoal se quiser. Tá bom. Pode ser também. Beleza. Vamos lá, gente. Então, eu peguei uma frase aqui do livro do Severino para falar o que é citação, né? Ou seja, gente, desliga o microfone, por favor. Ou seja, né? Eu fiz uma citação para falar de uma citação. Gente, desliga o microfone, por favor. Obrigada. Gente,
Só um minutinho. Deixa eu ver quem tá ligado no microfone aqui. Marcelo, desliga o microfone. Nossa, sou eu? Ah, desculpa. É você, não falei nada. Ah, peraí. Vamos lá. Gente, vamos lá. Quero reforçar uma coisa muito importante para vocês começarem a escrever os capítulos, ou seja, os tópicos do TCC de vocês. Presta atenção, gente. Vocês vão pegar um livro, um caderno, o bloco de notas do computador, o bloco de notas do celular, e vocês vão fazer uma lista, um roteiro de 5 a 6 ideias que vocês querem desenvolver ao longo do trabalho. Por que vocês vão ter essas ideias? Porque vocês já têm as ideias da experiência que vocês têm de vida, experiência que vocês têm da escola, a experiência que vocês têm do tema do trabalho, tá? E porque vocês já leram coisas sobre o trabalho. Então, você vai fazer uma listinha de 5 a 6 ideias que você quer desenvolver, na ordem que você quer desenvolver, do mais simples para o mais complexo. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Não se assustem. Da onde que vem essas ideias, gente? Se você já sentou, já leu os artigos científicos, já está lendo coisas sobre o seu trabalho, é daí que vai vir as ideias, tá? Então, se você não leu nada, nem adianta sentar no computador para escrever, gente. Sinto muito em dizer isso, mas quem não lê coisas sobre o assunto vai sentar no computador e vai travar, porque não tem ideias diversificadas sobre o assunto. Agora, você já vivenciou o assunto, você já leu os artigos, você já tem uma bagagem teórica para falar, então você senta no computador. Antes você faz uma listinha das 5, 6 principais ideias que você quer colocar naquele tópico, naquele capítulo, naquele texto que você vai escrever. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Lembra aquele... Vamos ver, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Lembra aquele exemplo que eu estava usando para escrever a introdução, que eu falei que eu ia fazer um trabalho dos benefícios da ginástica rítmica para o desenvolvimento global do aluno? Você lembra que eu fiz toda a introdução baseada nesse tema? Como se fosse um tema fictício, para vocês verem como que eu parto de um tema e vou escrevendo? Eu vou pegar hoje e vou fazer um capítulo 1, como se eu estivesse escrevendo aquele trabalho lá sobre a ginástica rítmica, tá? Só para vocês verem a dinâmica do jeito que eu vou pensando a escrita desse trabalho. Então, gente, uma das coisas mais importantes antes de escrever o tópico 1 é fazer isso aqui. Escrever umas 6 ideias num papel, tá? Que seria um roteiro para você escrever. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Então, faz de conta que eu tô escrevendo o trabalho sobre os benefícios da ginástica rítmica para o desenvolvimento global da criança. Eu fiz aquela introdução com vocês a semana passada, falando, né, sobre a ginástica rítmica no mundo, sobre a ginástica rítmica na área da escola, sobre como que ela é vista. Depois eu escrevi, por isso o meu problema de pesquisa é esse. Para responder ao problema de pesquisa, eu tenho esse objetivo geral. Para cumprir esse objetivo geral, eu tenho essa metodologia, meu trabalho se justifica, é importante por causa disso, e meu trabalho vai se dividir dessa forma. Então, eu escrevi para vocês uma introdução sobre esses benefícios da ginástica rítmica para o desenvolvimento global da criança. Então, faz de conta que eu li um monte de coisas, tá? Eu li 4, 5, 6, 10 artigos sobre esse tema, e eu sou aluna que vou fazer meu TCC, vou escrever meu artigo, sou uma aluna da Ítalo, e agora eu vou parar para escrever. Qual é o exemplo que eu usei aqui, gente? Eu tenho 1, 2, 3, 4 ideias principais que eu quero desenvolver no tópico 1 do meu trabalho, tá? Então, eu peguei uma folha de papel, um bloco de notas e escrevi isso aqui, ó. Primeiro, eu vou falar das características da educação física no mercado de trabalho em geral. Essa é uma ideia que eu quero colocar no começo do meu trabalho. Depois, eu vou falar de uma ideia que existe aquela educação física na escola, existem vários conteúdos a serem trabalhados pelo professor de educação física na escola. Essa é a segunda ideia que eu quero colocar no meu tópico. Uma terceira ideia, eu vou falar que a ginástica rítmica, né, ela é um conteúdo para ser trabalhado na escola pelo professor, né, só que ela não é só um esporte, ela é uma forma de educação. Então, eu quero trabalhar muito essa ideia, quero citar autores, quero trabalhar essa terceira ideia. E, no final, né, a última ideia que eu quero colocar, que vai dar umas 3 folhas, né, umas 3 páginas, eu vou colocar 5 benefícios da ginástica rítmica para o desenvolvimento geral da criança de 6 a 12 anos. Então, gente, eu tenho uma lista para seguir. Vocês perceberam que eu tenho uma lista para seguir? Gente, se vocês não fizerem uma listinha, vocês vão escrevendo. Chega uma hora que você fala assim, e o que eu vou escrever agora? Não sei.
Agora, se você... Desculpa, gente. Se você faz a listinha, você já tem o quê? O mapa da mina. Você já tem um roteiro para seguir. É só você pegar essa folhinha, colocar do lado do computador e ir escrevendo. Você sabe lá a sequência que você quer abordar as coisas. Gente, vocês entenderam que tem que fazer essa listinha aqui para escrever o tópico 1 do trabalho? Sim, pro. Ó, você vê, a professora tá ficando fácil já, hein? Vamos lá. E, gente, realmente, vocês considerem que eu sou uma aluna que está fazendo esse trabalho aqui da ginástica rítmica. Considerem como um exemplo. Gente, então, eu já li sobre coisas sobre ginástica rítmica para criança. Érica, Fala. só um adendo aí. Vocês podem, como a ginástica rítmica é um conteúdo da área da educação física, vocês podem pensar na cabeça de vocês assim, a importância do ensino da aquarela para a formação integral do aluno. Substituir essa ginástica rítmica por alguma coisa da arte, a importância da história da arte para a formação integral do aluno. Então, a ginástica rítmica você pode substituir e pensar em alguma coisa da arte. Você não tem vergonha de dar aula comendo, não? Ah, meu, eu tô com fome, não sei. Gente, assim, é lógico que eu fiz um exemplo fictício aqui para vocês acompanharem o meu pensamento e vocês vão pensar no tema de vocês, tá? Vamos lá. Gente, então faz de conta que eu sou essa aluna, eu fiz a minha listinha aqui e agora eu vou sentar no computador para escrever. Vejam como eu vou fazer, porque é exatamente o que vocês vão fazer. Como que eu escrevo um tópico do meu TCC ou um capítulo? Gente, vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Escrever um capítulo de um TCC ou um tópico do artigo que vai ser seu TCC é igual você ser um costureiro. É igual você ser um costureiro e fazer uma colcha de retalhos. O que você vai fazer? Você vai pegar as suas ideias, vai chegar na máquina lá e vai costurar. Tum, 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 tum. Daí você vai pegar outro pedacinho de pano, faz conta que eu tô fazendo uma colcha de retalho. Vou pegar minhas ideias, ó, costurei. Daí agora eu vou pegar outra ideia que eu tenho e vou costurar embaixo. Tô formando minha colcha de retalho, ó, retalho 1, retalho 2. Daí, para dar força para minha ideia, eu vou vir aqui e vou costurar uma ideia de um autor, tá? E daí, o que eu vou fazer? Agora eu vou comentar com as minhas palavras, a ideia desse autor, tá? Depois eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou trazer uma outra ideia minha que tá na listinha. Daí, depois que eu pegar essa ideia minha, eu vou colocar um autor para dar força para essa ideia, tá? E daí, o que eu vou fazer depois, né? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar outro autor que fala dessa ideia, ó. Gente, o que vocês estão fazendo? Quando vocês escrevem o trabalho de vocês, é como se fosse um trabalho artesanal, onde você vai conectando, costurando ideias suas e ideia de autores, ideias suas e ideia de autores, seguindo aquela listinha de ideias para você tentar provar os benefícios, né? No meu caso da ginástica rítmica da criança, ou o Marcelo, para ele provar as contribuições do desenho artístico para a criança, para o aluno autista, ou da Dona Rosa, para provar que é importante trabalhar com materiais reciclados na artes, né? Ou o Alex, para provar como o conteúdo da cultura afro-brasileira está ausente na escola e como ela é importante, e vocês vão costurando ideias uma na outra. É como se fossem costureiros fazendo uma colcha de retalho. Entenderam isso, gente? Olha que bonito, que artístico isso. Então, o trabalho, gente, de escrever um capítulo de um TCC é suor, é trabalho mesmo. Você sua, você cansa, você tem que ficar 1 hora na frente do computador. Você trabalha com ideias teóricas sua de autores. Então, realmente é um trabalho artesanal, realmente é um trabalho que só o ser humano pode fazer, né? Então, você se imagine um costureiro fazendo uma colcha de retalhos. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Então, faz de conta, entenderam? Então, faz de conta que eu vou fazer agora a minha colcha de retalhos, que é meu tópico 1 do meu artigo. E vocês vão ver como que eu vou fazer, ok? Vamos supor, gente, vocês lembram qual que era... Vou colocar um título, né? Os principais benefícios e contribuições da ginástica rítmica para o desenvolvimento integral da criança. Então, gente, vamos supor
o que eu falo? Agora vamos lá, desculpa, vamos voltar. O que eu falei que eu escrevi na minha primeira ideia, gente? Eu falei que eu escrevi das características da educação física e do mercado do trabalho em geral. Eu falei que escrever isso. Então, eu vou lá começar a escrever, eu vou começar pela minha primeira ideia do meu roteirinho. A primeira ideia do meu roteirinho. Vamos lá. Então, eu tô aqui, ó. Então, se eu prometi falar da educação física do mercado de trabalho, eu vou escrever. Como que eu escrevi? Gente, eu sentei no computador e fiz assim, ó. A educação física é uma área de conhecimento e de atuação profissional que revela uma diversidade incrível de trabalho. Por quê, gente? Educação física dá para trabalhar na escola, como personal trainer, com reabilitação física, em academia, em clubes, né, em ONGs, como técnico de esporte. Ou seja, é gigante a área da educação física. Então, eu tive essa ideia e eu peguei e coloquei para o papel. Ponto. Na educação física brasileira, existem 5 grandes áreas de atuação profissional. A área da saúde, a área do esporte, a área escolar, a área de lazer e a área do fitness. Gente, eu parei o meu primeiro tópico e escrevi o que eu prometi, que é o mercado de trabalho da educação física. Sim? Sim! Sim. Professora, da onde você tirou isso? Da minha cabeça, porque pressupõe o quê? Que eu fiz uma faculdade inteira de educação física, que eu já li um monte de coisas sobre educação física. Então, lógico que eu sei escrever sobre isso. Se vocês querem, por exemplo, o primeiro capítulo de vocês querem falar um pouco do mercado de trabalho da área da artes, vocês vão conseguir falar com a cabeça de vocês, porque vocês já fizeram o curso inteiro. Vocês não vão precisar agora citar um autor, porque vocês têm esse conhecimento na cabeça de vocês. Ok, gente? Professora, mas eu posso mesmo escrever da minha cabeça na cara de pau? Pode, deve. Você tem que colocar as suas ideias no trabalho, tá bom? Vamos lá, gente. Então, isso é a ideia do autor do trabalho. É minha ideia, tá? Eu não citei ninguém, eu não peguei ideia de ninguém, tá? Segundo, gente, gente, lá no meu roteirinho, eu escrevi que a primeira coisa que eu escrever era relatando sobre o mercado de trabalho da educação física. Eu posso escrever, gente, meia folha. Eu posso escrever, gente, desliga o microfone, por favor. Eu posso escrever 5 parágrafos. Não precisa ser um parágrafo só, gente. O meu aqui vai ficar pequenininho, porque eu estou dando uma aula exemplo. Mas se você, aquele primeiro tópico que você colocou na folha, você quer escrever mais, você quer escrever 3, 4, 5 parágrafos, escreva, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Eu vou continuar, eu estou no computador, né? Minhas ideias estão vindo, eu tenho o roteirinho do lado e eu vou continuar a escrever. Daí, o que eu vou escrever? O que eu escrevi? Dentro da área escolar, percebemos 5 grandes blocos de conteúdos que podem ser trabalhados com os alunos dentro das aulas de educação física. São eles a ginástica, a dança, as lutas, os esportes, os jogos e brincadeiras. O que eu fiz aqui, gente? É uma ideia minha, eu não citei ninguém ainda, é uma ideia que eu tenho de experiência de vida, de experiência de curso, de leitura, de todas as disciplinas que eu fiz no meu curso, e eu estou colocando a segunda ideia que eu propus na minha listinha. Eu falei que eu primeiro ia colocar no mercado de trabalho, então eu falei que dá para trabalhar com essas 5 grandes áreas aqui, e agora eu estou falando que dá para trabalhar na área escolar, e que na área escolar eu tenho que trabalhar com esses 5 conteúdos da educação física. Se vocês fossem falar de arte, vocês iam falar, porque na arte você tem que ensinar desenho, formas geométricas, escultura, não sei quem, não sei o que lá, eu não sei quais que são os grandes conteúdos da arte, mas, né, vocês iam falar isso. Então eu estou continuando a escrever meu trabalho. Gente, agora que eu não sou esperta nem nada, eu vou trazer um autor para dar força para minhas ideias. Para eu falar para a banca, para falar assim, ó, não sou eu só que vivi isso na faculdade, não sou eu só que li isso, escrevi, não está dentro só da minha cabeça. Esse autor também fala, esse autor também discute. Eu vou dar força teórica e científica para minhas ideias, ok? Então agora, eu tô aqui no computador, eu vou falar, vou colocar uma citação bem bonita, uma frase bem bonita. Daí eu coloco o quê, gente? Segundo Oliveira, 2003, né? Depois eu vou ensinar para vocês, essa é uma citação indireta.
A ginástica rítmica é um item da cultura corporal de movimento que pode ser trabalhada nas escolas. Daí, é como se eu estivesse falando assim na banca. Falei, eu não falei lá em cima que podia trabalhar a ginástica rítmica, além da dança, da luta, do esporte? Esse autor aqui também fala. Então, você está dando força. Estão entendendo, gente? Sim, pro. Vocês, gente, para vocês perceberem como é fácil, o pessoal fala assim, nossa, escrever trabalho é super difícil. Não é. Só que você tem que ter leitura, você tem que ter um roteiro de ideias e você tem que sentar e se organizar para escrever. Vamos lá, gente. Geralmente, a gente não cita 2, 3 autores de uma vez só. Então, a gente citou um autor, vamos agora voltar a falar das nossas ideias. Então, aqui, gente, olha minha consulta de retalho como que tá. Ideia minha, ideia de um autor. Vamos colocar uma ideia minha de novo, tá? O que eu vou fazer, gente? Esse é um recurso que eu falo assim para meus alunos que é dar o migué, mas eu não é dar o migué, tá, gente? Eu falo que é um recurso para complementar a ideia do autor. Uma coisa que engorda o seu trabalho, que dá mais teoria para o seu trabalho, dá mais corpo para o seu trabalho, é quando você cita um autor, você, com a sua visão e com a sua opinião, você fazer um comentário. Isso engorda o trabalho, isso dá força para o trabalho, isso mostra que você leu o autor, tá? Então, vamos lá ver o que eu fiz. Eu vou comentar essa frase do Oliveira. Assim, podemos perceber que, dentro do conteúdo ginástica, a ginástica rítmica pode contemplar a incrível gama de variedade de conteúdos a serem trabalhados na educação básica formal. Gente, eu não falei ali em cima que um dos conteúdos para ser trabalhado na escola era ginástica? Ó, ginástica, dança, lutas, esportes, jogos, brincadeiras. Daqui eu tô falando que dentro da ginástica, porque a ginástica tem ginástica olímpica, ginástica de trampolim, ginástica aeróbica, ginástica localizada e tem a ginástica rítmica. Então eu tô falando que a ginástica rítmica é um dos conteúdos das ginásticas que podem ser trabalhadas na escola de maneira formal, na educação formal. Tudo bem até aqui, gente? Estão vendo como é facinho? Sim, é facinho pro. que você já... Nossa, é facinho que você já escreveu, né, professora? Vamos lá. Gente, então, ideia minha, ideia de um autor. Voltei para uma ideia minha. Será que eu posso escrever ideia de um autor agora? Pode, gente. Professora, podia escrever mais uma ideia minha para complementar? Podia. Podia escrever mais 3 ideias minhas e mais um autor embaixo? Podia. Vocês ficam à vontade, gente. Só não pode ficar citando autor muito assim, seguido um do outro. Vamos lá. Para Santos, né, no artigo de 1999, na página 197, é livro, não é artigo. A ginástica rítmica também desenvolve o acervo motor, inúmeros itens do desenvolvimento cognitivo e social da criança que pratica essa modalidade esportiva. Veja bem, gente, eu estou trazendo um autor que ainda, além de falar que a ginástica rítmica está na escola, ela contribui para a questão motora, cognitiva e social da criança. Por que eu estou falando isso? Porque depois eu vou falar todos os benefícios que tem a ginástica rítmica. Olha como ficou bonitinho esse capítulo. Gente, olha como ficou bonitinho essa página, não ficou? Vocês viram como as ideias vão fluindo? Da onde que eu estou tirando essas ideias? Daquele roteiro que eu fiz primeiro, tá? Daquele roteiro que eu fiz primeiro. Daquele monte de artigo que eu li e anotei aquelas frases bonitas que eu queria citar no trabalho. É disso que eu estou falando. Por isso que é um trabalho artesanal. Você senta no computador, espalha todos os artigos, todas as suas anotações, seu roteiro e começa a escrever. Tudo bem até aqui, gente? Sim, pro. Então, ideia minha, ideia de um autor. Ideia minha, ideia de um autor. Sim. E você vai costurando a sua colcha de retalho. Vai lá. Entendeu? Vamos lá. Ai, gente, vamos lá. O que eu falei? Eu falei que o meu roteiro tinha o quê? Eu vou falar sobre o mercado de trabalho da educação física, eu vou falar da educação física dentro da escola, e eu vou falar que a ginástica está dentro da escola, né, como parte educacional. O quarto item que eu falei que eu ia colocar, gente, que está aqui, ó, são os benefícios, aqui, ó. Aqui, ó. Eu falei das Opa, desculpa, gente. Eu falei das características do mercado de trabalho da educação física. Ai, gente do céu, calma aí. Pum. Aí. Eu falei das características da educação física no mercado de trabalho. Gente, complementando.
Eu poderia ter feito isso em 3, 4 parágrafos, tá? Eu fiz só em 1. Depois eu falei da educação física na escola e dos conteúdos. Também eu poderia fazer isso em 3, 4 parágrafos, citando autores. Depois eu falei que a ginástica rítmica está na escola e é uma forma de educação e não só esporte, e citei autor. E agora eu vou para a minha última ideia, e essa última ideia minha vai ter umas 5 páginas, tá? Porque é a parte principal do meu trabalho. Aí eu falei que eu vou falar de 5 benefícios da ginástica rítmica para criança de 6 a 12 anos. Então vamos voltar lá para a escrita do trabalho, tá, gente? Então eu escrevi já a primeira página. Tá, vamos lá. Ai, gente, vamos lá. Agora, eu prometi que ia falar dos benefícios da ginástica rítmica e eu vou começar a falar agora. Professora, como que você falou, então? Escreve aí pra gente. Eu cheguei no computador e coloquei assim, ó. Um dos primeiros benefícios das aulas de ginástica rítmica desportiva para o desenvolvimento geral da criança que podemos apresentar é o aprimoramento da memória e da atenção e da concentração do aluno. Pois nas aulas de ginástica rítmica é preciso se concentrar para aprender as técnicas corporais, como, por exemplo, saltos, rodopios, né, gente? Flexibilidade, ondas, e o manuseio do aparelho, para depois formar séries coreográficas, que também exigirá memória para colocar os movimentos numa sequência de tempo dentro da música. Gente, o que eu estou provando? Eu estou provando que a criança que faz aula de ginástica rítmica vai ter a memória desenvolvida, a atenção desenvolvida e a concentração desenvolvida, porque vai ter que aprender um monte de técnica, vai ter que decorar um monte de técnicas, vai ter que prestar atenção no professor, vai ter que fazer uma concentração para misturar um salto com um giro do arco, com um movimento da fita, por exemplo, com um movimento em 8 da corda, né, com o lançamento da bola, vai ter que prestar muita atenção e ter concentração para misturar o movimento do corpo com o movimento do aparelho. Além de tudo, quando ele for montar a série coreográfica para fazer a apresentação na escola, ele vai ter que memorizar um monte de passo diferente numa música de 2 minutos e 10. Então, nas aulas de ginástica rítmica, ele vai trabalhar muito a memória, a concentração e a atenção. Depois, quando ele for estudar lá na sala de aula, gente, depois para a vida dele, ter memória, ter concentração e atenção vai ser muito importante para ele como ser humano. Quando ele for trabalhar num escritório, quando ele for aprender língua portuguesa e ciências dentro da escola, quando ele for pai, quando ele for mãe. Então, atenção, concentração e memória são capacidades humanas que têm que ser aprendidas pelos alunos para compor o desenvolvimento global dele, e a ginástica rítmica pode favorecer isso para o aluno. Gente, vocês perceberam a paixão que você vai falando? Por exemplo, por que o desenho técnico auxilia, né, na autonomia do aluno? Por que a professora tem que usar o material reciclado? Por que a cultura afro-brasileira tem que estar dentro da escola? É paixão para falar, você tem que explicar isso. Você tem que provar que é importante para o aluno. E é isso que eu estou fazendo aqui no meu parágrafo. Eu podia, com esse parágrafo, escrever mais coisas, falar o professor tem que ficar atento ao movimento do professor, o aluno tem que observar o professor, tem que ficar quieto, tem que se concentrar para quando for fazer uma técnica difícil, né, uma flexão de coluna, então tem que prestar muita atenção quando vai manusear a bola, dentro da música ele tem que coordenar. Então eu podia falar um monte de coisa para falar que um dos benefícios de fazer ginástica rítmica é desenvolver concentração, atenção e memória, e que isso para o aluno, na vida em geral dele, para a formação geral, é mega importante. Olha como eu sou apaixonada de falar isso. Eu escrevi isso porque eu li nos artigos, é um resumo que eu fiz na minha cabeça dos 7 artigos que eu li, mas agora, gente, eu estou falando de uma ideia minha, né, gente, de uma síntese minha, mas, logicamente, eu vou chamar agora um autor para falar, não sou só eu que li. Ó, tem outras pessoas que falam isso, que provam isso com artigo científico, com tese de doutorado, com dissertação de mestrado. Então, vamos lá, ó. Realmente, Silva, no livro de 2017, na página 21, coloca que, ao memorizar os movimentos da ginástica e colocar dentro de uma sequência lógica para aprender uma série coreográfica, a criança aprende e desenvolve itens do seu desenvolvimento cognitivo, como a memória, atenção e concentração. Viu, gente? Tem um autor falando isso, não sou só eu. Então, eu estou fazendo o quê? Costurando minha colcha de retalho. Cadê minha colcha de retalho aqui, ó?
Uma ideia minha, uma ideia de autor, mais 3 ideias minhas ou ideia de outro autor. Eu estou costurando as ideias para eu provar para o leitor que a ginástica sim, que a ginástica rítmica traz benefícios sim para a criança de maneira global para ela, como desenvolvimento geral como ser humano. Tá entendendo, gente? Não tá bonito? Tá ficando bonito meu trabalho, gente? Tá sim. Não é legal fazer... Gente, não é legal fazer TCC, você provar um negócio que você quer falar para as pessoas? É maravilhoso, gente. Professora, Oi! só que eu tô achando que essa parte aí, desculpa que eu vou falar, tá um pouquinho mais complicado que a introdução. Eu posso estar sendo um pouco inconveniente nessa parte, mas eu tô achando que... Vamos lá. Gente, a introdução, você não coloca autor, não, você não pode citar autores, tá? Então não tem a ver com a introdução. A introdução, o que eu faço, João? Eu apresento a ideia que eu quero estudar, uma ideia que está na sociedade. Érica, oi. Ele não falou isso, ele falou que está mais complicado que a introdução, mas é mais complicado. Ah, desculpa. Ô, João, não. Ô, João, tá mais complicado ou tá mais, assim, tem a ver com a introdução? Não, eu tô falando assim, a parte dos tópicos, capítulo 1 e 2, na minha opinião, eu acho que ela é um pouco mais detalhada e um pouco mais complexa para fazer. A introdução foi mole. A introdução foi mole. Ai, gente, não, desculpa, João, obrigada, Cláudia, eu não tinha entendido sua pergunta. João, é verdade. A introdução é mamão com açúcar, gente. Fala para mim, depois que eu ensinei vocês aqueles 9 parágrafos, vocês falaram o quê? Beleza. Não foi fácil? Eu fiz aquilo ali com uma facilidade, Pro. Agora eu tô olhando isso aqui, desculpa, eu tô um pouco preocupado, assim, mas fala assim, se eu botar um pouquinho de tempo, eu consigo terminar isso aqui em um tempo, mas assim, Deus vai ter que estar me guiando. Não, ô João, vamos lá. Agora eu vou dar o caminho das pedras. João, se você leu coisa sobre o seu assunto, você vai sentar no seu computador e eu garanto que você vai escrever umas 2, 3 páginas por dia. Pode deixar, então. Não, João, vamos lá. Se você sentar, você tem um colega que vai fazer com você, não tem? Tenho, o Rodrigo. Então, se você chegar junto com ele assim, Rodrigo, vamos fazer um roteirinho aqui de 4 ideias? Vamos. Agora vamos sentar, vamos sentar, vamos escrever. Vocês escrevem igual eu aqui, digitando igual eu. Não é complicado, é só que você tem que ter conhecimento sobre o seu assunto e tem que ter citação de autor para falar. Tá, entendi. Mas não é demorado, não. É mais complexo, é um pouquinho mais difícil que a introdução, mas por quê? Porque a introdução é muito fácil, né, gente? Entendi. A introdução é muito fácil, gente. A introdução é, ó. Mas vamos lá, fica tranquilo. O que eu quero que vocês percebam, gente? Que o mapa da mina o roteiro de ideias, senta e coloca a imaginação para funcionar e vai escrevendo. Você pode escrevendo qualquer coisa, depois você vai lapidando, depois você vai corrigindo, depois você vai colocando mais frase, vai tirando uma frase que você não gostou. O importante é sentar no computador, gente, e escrever. Se você gosta do seu tema, se você está apaixonado por aquilo que você está descobrindo, você vai conseguir fazer mais fácil ainda. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Faz de conta que eu sou aluna da Ítalo, estou fazendo meu TCC sobre ginástica rítmica, estou no curso de educação física, né, ou de artes, não sei, porque a educação física, eu falei lá na introdução que é uma arte também, não é só um esporte, é uma arte, né? Então, vamos lá. Então, eu peguei agora, falei do primeiro benefício, eu podia ter escrito mais 2 parágrafos explicando da aula, de como a criança tem que olhar, prestar atenção no professor, decorar os movimentos. Eu podia falar mais 3 parágrafos. E daí eu citei um autor para dar força para aquilo que eu estou falando, tá? Ou seja, eu estou provando aqui esse primeiro benefício da ginástica para esse desenvolvimento geral da criança, para ela se desenvolver para a vida e não se desenvolver só como ginasta. Vamos lá, gente. Lembra que eu falei que tem um macete que é legal quando você coloca um autor, você fazer um comentário? Isso engorda o trabalho, deixa o trabalho mais interessante, mostra para a branca de professores que você leu o trabalho do autor. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Eu coloquei uma ideia minha, que é síntese de tudo que eu li, trouxe uma citação de um autor, uma citação direta, e agora eu vou fazer um comentário dessa citação. Vejam o jeito que eu vou fazer, vejam a lógica que eu estou seguindo. Eu estou fazendo o quê, gente? Estou fazendo minha colchinha de retalho. Ideia minha, ideia do autor, comenta a ideia do autor. Ideia minha, ideia de um autor,
comento a ideia de autor. É isso que eu estou fazendo, eu estou costurando o meu texto. Vamos lá. Aqui, podemos afirmar, faz de conta que eu estou digitando aqui, ó, gente, ó, podemos afirmar que a ginástica rítmica ajuda no na educação e desenvolvimento geral da criança, pois a concentração, a memória e a atenção são habilidades intelectuais e cognitivas que o aluno precisa para se desenvolver, para ler, por exemplo, para escrever, para ter os conteúdos gerais na escola. E eu podia ter colocado o quê? Para viver em sociedade, para fazer um trabalho quando ele tiver um trabalho formal, para lidar com as suas coisas dentro de casa. Eu podia falar um monte de coisa aqui. Então, eu estou comentando a ideia do autor e complementando. Eu podia, gente, só esse, ó, presta atenção, esse primeiro benefício, eu poderia escrever uma página inteira, uma página e meia, só desse primeiro benefício. E se eu escolher 5 benefícios, eu vou escrever 5 páginas do tópico do meu trabalho. Estão entendendo, gente? Pro, Oi. cada benefício que você escolhe é uma página, basicamente, é isso? Praticamente, porque daí você comenta bastante, você coloca de 2 a 3 autores, você comenta depois, pode usar, eu recomendo que se use uma página e meia para cada benefício. Eu acho que vou usar uma página e meia, então, para complementar bem o meu capítulo 1 e o capítulo 2. Não, gente, vamos lá, isso que eu tô fazendo, esses benefícios, vocês vão escrever mais no tópico 2, tá? Entendi. No tópico 1, vocês vão falar mais, por exemplo, de conceitos, de ideias. Entendi. Vamos lá, por exemplo, vamos lá falar do trabalho da Rosa. Ela primeiro vai falar de material reciclado, de ecologia, de meio ambiente, como é importante para o mundo. E daí, no segundo capítulo, ela vai falar por que é importante para dar uma aula de artes, por que é importante o professor trabalhar com isso. Por exemplo, o trabalho do Marcelo. No tópico 1, ele vai escrever o que é autonomia para o Jean Piaget, por que a autonomia é importante para o aluno na vida, né? O que é o desenho artístico, o conceito de desenho artístico na artes. Ele vai fazer isso no tópico 1. No tópico 2, ele vai falar, a partir dessa visita na exposição do Basquiat, a gente percebeu que foi importante para o aluno porque ele trabalhou a autonomia dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira e dessa maneira. Teve esse benefício, esse benefício e esse benefício. Então, geralmente, os benefícios e contribuições é no tópico 2, tá? Tópico 1 sempre é mais uma coisa mais de conceito, de características do seu objeto de estudo. Vamos lá, gente. Faz de conta que eu sou aluna e vou continuar a escrever aqui. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu já falei de um benefício, já falei algumas coisas. Eu podia falar mais uma folha, mas eu quero que vocês entendam como que eu vou começar a falar de um outro assunto, de um outro benefício, tá? O certo era eu escrever... Por que eu não escrevi, gente? Porque ia ficar muito longo, tá? Isso aqui é só um exemplo de aula. Mas se fosse meu trabalho, eu ia escrever pelo menos uma página inteirinha do primeiro benefício. Vamos lá. Eu falei naquela listinha minha que eu ia colocar 5 benefícios, então eu estou indo para o segundo. Outro benefício da ginástica rítmica desportiva para o desenvolvimento da educação da criança é a lateralidade. Quer dizer, não é a lateralidade, né, gente? É o desenvolvimento da lateralidade. Pois, ao fazer movimentos ginásticos e corporais para o lado esquerdo e direito, a criança aprende as direções esquerda e direita. Então, gente, qual que é o meu segundo benefício para a criança? Que a criança vai ser desenvolvida nela lateralidade. E para que vai servir a lateralidade depois para ela? Vamos lá. Isso realmente ajuda a criança na educação escolar, por exemplo, pois Tavares, no livro de 2015, coloca que a lateralidade é um item, por exemplo, imprescindível para a criança aprender a ler e escrever, já que essa escrita sempre se dá da esquerda para a direita. Gente, olha que lindo. Para tudo aqui. Eu estou tentando provar no meu trabalho que as aulas de ginástica rítmica trabalham com saltos com a perna direita, salto com a perna esquerda, pivô para o lado direito, pivô para o lado esquerdo, lançamento da bola do arco com a mão direita, lançamento da bola e do arco com a mão esquerda, rodopio, né? Como que é? Zigue-zague da fita com a mão direita, zigue-zague da fita da mão esquerda, passar por baixo da perna direita, passar por debaixo da perna esquerda, fazer a série, vai, saltita para o lado direito, daí vai, faz a série, faz giro para o lado esquerdo. Vocês entenderam?
Eu podia escrever tudo isso que eu estou falando no meu texto. A criança aprende a fazer pivô, salto, não sei o quê, pro lado direito, pro lado esquerdo. Eu podia falar tudo. Eu não estou falando porque, assim, ia ficar muito grande aqui pra gente. Mas, gente, eu estou tentando provar compaixão no meu texto, entendeu? Eu estou falando, gente, se a criancinha fizer ginástica rítmica, ela vai desenvolver lateralidade. E depois, isso vai ser muito importante para ela como ser humano, porque, por exemplo, quando ela for se alfabetizar, a escrita precisa que ela tenha desenvolvido o que é lado esquerdo e lado direito, porque para escrever precisa saber. Então, isso vai ser muito importante. Vocês estão entendendo, gente? A professora... Gente, é que eu fico empolgada, entendeu? Porque eu acho esse assunto maravilhoso. Então, gente, eu estou tentando colocar aqui o segundo benefício que eu quero provar, que a criança que faz ginástica rítmica contribui para ela muito mais só do que ginástica. Professor, eu percebi que você fez um parágrafo com a sua ideia e você citou um autor. Por quê, gente? Porque eu estou costurando minha colcha de retalho, entendeu? É a ideia minha, a ideia de um autor. Comenta a ideia, depois joga mais uma ideia minha, uma outra uma ideia minha, uma ideia de autor, depois joga a minha ideia, depois joga outra ideia minha, depois a outra minha, depois de um autor. Comenta o autor, depois uma ideia minha, uma ideia de autor. Eu tô lá na máquina costurando. Eu tô costurando as minhas ideias. Estão entendendo, gente? Então, por isso que dessa página aqui eu tenho ideias minhas, ideias de autor, só que aqui está escrito suas ideias, né, gente? Ideias de autores pesquisados. Daí eu volto com ideia minha, falo de mais uma ideia minha, e depois eu falo uma citação do autor. Eu estou mesclando, né, minhas ideias como autora do trabalho, e estou usando ideias de autores para dar força para minhas ideias. Deu para entender, gente? Sim, Pro. Tem certeza que deu para entender, João? Sim, eu acho que depois eu vou tentar pegar de novo a gravação, vou assistir de novo, e com as ideias que eu tenho, com as ideias que o Rodrigo tem, e com as ideias as vivências que eu tive, eu acho que eu consigo montar rapidinho a introdução 1 e 2 minha, Pro. Então, calma aí. Introdução 1 e 2, olha lá. Deixa eu voltar. Gente, céu, calma aí que eu dou me esbaforindo aqui, tanto calor. Gente, eu voltei aqui para a página inicial, vocês estão me vendo pequenininha aí junto com vocês? Sim. Sim. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aparecendo a apresentação sua ainda. Ah, então calma aí um pouquinho que eu vou... É que tem um delay de 6 segundos, gente. Deixa eu parar a apresentação. Daqui a pouco vai voltar os quadradinhos e daqui a pouco vai voltar eu grande, tá? Me voltou, pronto. Gente, preciso fazer uma pergunta para vocês. Já voltou, Érica. Deu para entender como que você faz a dinâmica de escrever o tópico do trabalho? É isso que eu quero que vocês entendam. Sim. Alex, deu para entender? Juvan, deu para entender? Rosa, deu para entender? Meio confuso. Não acredito, Cláudia, que você não entendeu. Você vai colocando, você pega, faz um roteiro de ideias, faz um roteiro lá de 5, 6 ideias. Deu sim. A senhora vai mandar para a gente esse vídeo? A senhora vai mandar para Eu vou. Gente, eu vou mandar o vídeo para vocês. A Cláudia, na verdade, vai mandar. E a Cláudia vai mandar o slide para vocês ir vendo lá como que eu escrevi, como que eu fui encadeando. Pois é, João, você vê, né? É para vocês verem como que eu fui encadeando ideias. O que eu quero que vocês compreendam, gente, é assim, como que eu leio, como que eu sento no computador e como que eu vou escrevendo o meu trabalho, mesclando essas ideias minhas e dos autores, minha e dos autores que eu li, minha e dos autores que eu li. Se vocês fizerem isso, gente, no tópico 1, com umas 6 páginas, e no tópico 2, com mais 6 páginas, acabou o trabalho de vocês. Só que vocês têm que o quê? Ter estudado, vocês têm que ter entendido os benefícios. Por exemplo, aquela parte que eu falei assim, eu vou primeiro falar do campo de trabalho, da educação física, depois eu vou falar mais uma página de educação física na escola, e daí depois eu vou falar mais meia página de ginástica como educação e não só como esporte. E depois eu vou falar sobre os benefícios. Abre uma janelinha ali, abre uma listinha falando assim, ó, o primeiro benefício vai ser concentração e memória, o segundo benefício vai ser lateralidade, o terceiro benefício vai ser autonomia e trabalho em grupo, e o quarto benefício vai ser coordenação motora geral.
Se você quiser fazer uma listinha só dos benefícios, também fica mais fácil, porque daí quando você for escrever só sobre os benefícios, você sabe o que você vai falar em primeiro, em segundo, em terceiro e em quarto. Fala, professora, mas como que eu vou adivinhar quais são os benefícios? Porque você já leu nos artigos, gente. Porque você já leu nos livros, porque você já fez as leituras sobre o seu trabalho. E você foi anotando, e você foi grifando de verde-limão as frases que você gostou. Então, você pegando tudo isso, por isso que eu falo que uma das partes principais é fazer o roteirinho, gente. Porque com o roteiro é seu mapa da mina. Eu sigo aqui, eu faço esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, até terminar o trabalho. Então, ele é o mapa do tesouro, tá? Esse roteiro. E daí, o que eu tentei colocar na aula de hoje é como que você, qual que é a dinâmica, qual que é o jeitinho, como que é o pensamento que você vai encadeando essas ideias para formar um trabalho, um capítulo acadêmico, onde você tem ideias suas como autor do trabalho e ideias de autores que vão dar força para os seus argumentos, que vão ajudar a dar força para você responder o seu problema de pesquisa. Tudo bem, gente? Cláudia, aparece aí. Deu para entender, dona Rosa? Eu estou anotando aqui tudo que a senhora está falando. Mas assim, o que eu acho importante nessa aula, gente? Vocês perceberam que é como eu tivesse aberto o Word e como se eu estivesse escrevendo o trabalho na frente de vocês? Você me chamou, Érica? Chamei. Então, gente, deixa eu dar uma informação para vocês. Eu estou entrando agora na orientação de estágios do pessoal do Artes Visuais EAD. Então, a Érica vai finalizar com vocês. Érica, tira a dúvida deles agora, conversa com eles, depois você termina, encerra e eles vão embora, tá? Tá bom. O nosso o estágio é plantão de dúvida, às 6 horas. Mas quem tiver dúvida, quiser mandar no meu WhatsApp, pode entrar no WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp, tá? A maioria já fez cursos, não tem... Professora Cláudia. Oi. Eu mandei para a senhora, acho que eu mandei no seu, eu tinha que mandar no TCC, eu vi um aviso hoje, que eu tive uns problemas aí. Você manda por e-mail lá, tá, dona Rosa? Porque... No TCC? Você mandou pelo WhatsApp, a introdução do TCC. Ah, tá certo. Que fica documentado, tá? É mais seguro. Ah, tudo bem. Eu só queria mesmo saber, porque acho que eu estou fazendo besteirado, estou sozinha. Não, então tá ótima. Tá certinho. Não, tá? manda lá no e-mail. Deixa eu dar até uma dica, gente. É muito melhor você fazer um trabalho simples, bonitinho, pequenininho e simples, do que você fazer um trabalho gigante do confuso, tá, gente? Então, dona Rosa, não fica preocupada que você tá sozinha, não fica preocupado, meu trabalho tá ficando muito simplesinho e tal. Não tem problema. O que é importante, gente, é vocês tentarem, né, sentar no computador e ir escrevendo. Gente, escrever é igual andar de bicicleta, é igual namorar, tá, gente? Namorar, marido e mulher, é só com o tempo que vai ficando bom. É só treinando que vai ficando bom, tá, gente? É que nem jogar... É que nem jogar vôlei, é só com o tempo que você, jogando muito vôlei, que você fica craque. Aqui, gente, no TCC, não adianta você falar assim, eu vou entrar no computador agora e vou escrever igualzinho a professora Érica. Gente, eu tenho 20 anos que eu tô treinando escrever. Então, você vai fazer o quê? Você vai ver que nas primeiras vezes vai ficar meio confuso, vai ser difícil, você vai fazer frases mais curtas. Depois, quando você for pegando o jeito, quando você fala, professor, acho que eu tô pegando jeito em escrever. Quando você treinar, praticar, você vai ver que a escrita de vocês vai sair de maneira mais fácil. É como tudo na vida, gente, tem que treinar. É que nem primeiro beijo, uma porcaria, né? Primeiro beijo, enrola tudo a língua, você não sabe o que você faz. Depois você vai treinando, você tá dando o quê? Desentupidor de pia, entendeu? Doutora, eu acho que o primeiro beijo foi um fracasso, prof. Foi uma desgraça, prof. Meu não, de todo mundo. Quem nunca aqui? Primeiro beijo, até parece primeiro beijo, você vai dar aquele beijo novela, né, ô João? Tá. Todo mundo, né? Não é só os beijos, não, aquelas outras coisas também. Tudo ruim na primeira vez. Não vem não falando que você viu estrelinha pela primeira vez, mentira. Gente, o que eu tô tentando falar? João, quem nunca, minha filha, quem nunca? O que eu tô tentando dizer, né, gente? Que assim, como tudo na vida, tem que praticar algumas vezes para ficar bom. Tá bom? Sim, Pro, então, só tenho uma dúvida pra você, Pro. Tipo assim, pelo que a gente viu ali, por exemplo, como eu tô em dupla com o Rodrigo, eu posso combinar com ele de um faz uma parte, o outro faz a outra, a gente junta as duas partes para não ficar tão sobrecarregado, não é? Acho que até melhor isso, porque, tipo assim,
como eu fiz a introdução, eu tava pensando a gente pegar as partes tudo, pro. Eu falo assim. Calma aí, João, calma aí. Calma aí, João. Uhum. Calma aí, que eu vou fazer um negócio aqui para você. Ai, pro, obrigado. Não, calma aí, João, calma aí, calma aí. Calma aí, João, calma aí que você vai ver aqui, ó. Acho que tá doido. Ó, não, João, calma aí. Vou falar para você aqui, ó, presta atenção, João. Pode falar, pro. Vou falar para você como que fica o trabalho sendo feito desse jeito. Não, presta atenção, João, presta atenção. Aqui, ó. Tá bom? Tem um cavalo. Isso aqui é um cavalo. Olha a parte da frente do cavalo, coisa meiga, coisa linda. Olha a parte de trás. Os pés de galinha, tudo horroroso. Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui é quando você divide. Um faz o tópico 1, um faz o tópico 2, viu? Fica esperto. Caraca, gente, vamos lá. Gente, eu tô brincando, porque assim, vou falar pra vocês, quem nunca? Eu tenho certeza que se eu tivesse uma dupla, eu ia falar assim, Cláudia, você faz o primeiro capítulo que eu faço o segundo. O ideal, gente, é vocês sentarem juntos e fazerem. Mas se não der, faz assim, ó, cada um faz uma parte. Tá bom? Não tem problema. Professora Érica, sério. Gente, vocês nunca viram esse meme no Facebook, gente, esse do cavalo? Professora Érica, pelo amor de Deus, você. Se sua irmã me deixa louca, se a Cláudia me deixa louca, imagina você. Você tá chegando ao nível da Cláudia, literalmente. Ó, João, ó, tô brincando. Gente. Não, a Cláudia pira comigo, imagina você, pô. Você me arrancaria a cabeça pela oportunidade. Ó, nós, João, ó, a gente já se dá certo. Gente, presta atenção, gente. Se vocês acharem melhor de organizar, e se cada um assistir essa aula aqui minha, de como que escreve o primeiro tópico, o segundo tópico, daí vocês podem dividir. É lógico que o ideal, gente, não é dividir, mas se for uma coisa que vai ser melhor, ainda mais que a gente está na pandemia, né? Às vezes não pode se reunir numa sala só, numa casa só, vocês podem fazer essa divisão. Só que não sabe, né? Pode ser que na banca eles falam, nossa, o capítulo não está tão bem escrito, agora o 2. Não, eu vou pedir pro Rodrigo fazer uma parte também, pro. Aí eu vou juntar isso aí e vou tentar me dar uma olhadinha depois, pro. Porque tá bom. Se o Rodrigo começar o capítulo 1 ou 2, eu ajeito ali, pronto. A gente dá um trabalho maravilhoso, pro. Eu sei. João, gente, vamos lá. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês vai sair maravilhoso. Sabe por quê? Porque os temas de vocês são muito legais. Vocês só precisam ler alguns artigos científicos e seguir essas dicas de como que escreve o trabalho. Acabou. Eu tenho certeza que vai ficar lindo, gente, eu tenho certeza. É que o aluno, ele tem medo de fazer TCC, mas não pode. O TCC, ele é um trabalho artesanal. Vocês não são da arte visuais, gente? O TCC é um trabalho artesanal, de mesclando ideias suas e de autores e fazendo um texto bonitinho. E com paixão. Deem paixão no trabalho de vocês. Fala assim, gente, tem que usar material reciclado na aula de artes. Tem que levar os alunos para fazer o desenho técnico para autonomia. Tem que trabalhar a cultura afro-brasileira na escola, porque é importante por causa disso. Gente, vocês têm que se apaixonar pelo trabalho e escrever. Se você tem paixão, se você quer provar que aquilo lá é bom para o aluno, você vai escrever bem, você vai escrever gostoso. Tem aluno meu, gente, tem aluno meu que fala assim, eu vou escrever, eu vou colocar a importância da artes para criança, porque é fácil. Ele não gosta do tema, toda vez que ele vai sentar, ele fala, ai, que saco, que droga, que porcaria. Toda vez que ele vai ler, ele fala, ai, que droga. Agora, quando você gosta do assunto, você fala, nossa, olha que legal que esse artigo falou. Nossa, olha essa ideia desse professor, eu vou anotar porque eu vou colocar no meu trabalho. Olha isso aqui que eu não sabia, eu vou provar que o desenho artístico, que o lixo reciclado dá para fazer isso, olha que lindo. Quando você gosta do seu assunto, gente, o negócio vai que vai. O negócio flui, gente, quando você é apaixonado pelo tema. O Alex já o tema, ó, tá ligado que tem a ver com a identidade de raça dele, né? Com a cultura afro. Ele vai o quê? Ele vai pirar escrevendo, ele vai falar, eu vou provar que isso aqui é bom para criança. Né? Então é legal por causa disso, porque ele deve ter uma identificação muito grande com o tema. O Marcelo também, vixe, o Marcelo lá que é desenhista, que é artista, que é maluco lá, que vai ter que falar, eu vou provar que esse negócio do Basquiat é maravilhoso para criança. O dele não é para criança, acho que é para ensino médio. Vocês entenderam, gente? Vocês têm que se apaixonar pelo tema.
Você viu o sistema da GR aqui? Eu amo o sistema. Eu tô um pouquinho assustado com o jeito que você falou assim agora, mas tipo assim, porque eu falo assim, a Cláudia não chega nem ao pé disso. Você tá muito mais animada que a Cláudia. Eu vejo assim. Porque... Não, gente, eu sou animada. João, vou falar pra Cláudia. Tenho certeza que eu vou falar. Ainda bem que tá gravado. Colocar spoiler, Alex. Pode dizer, as duas são idênticas, mas fala assim, eu não sei confundir, eu sei distinguir quem é quem. Eu falo assim, mas vamos lá. A Cláudia eu sei como ela é, a Érica também sei como ela é. Dá pra saber. Eu vou dar um exemplo. Vocês tiveram aula de didática com a Cláudia? Eu fui monitor dela, professora. Ela não falava porque o Frenê é maravilhoso, porque eu queria casar com o Frenê, porque a Maria Montessori, uma pura... Ela não tinha paixão de falar da didática? Sim. Eu gosto de dar aula de TCC. Eu adoro ajudar o aluno. Eu acho que os alunos têm que fazer o TCC, uma coisa que amam. Quando eu escrevo esse exemplo de TCC da GR, eu amo, eu acho maravilhoso. Então é tipo a Cláudia dando aula de didática. É que a Cláudia TCC, ela fica um pouquinho mais murchinha, entendeu? Murchinha. Aí, achamos a diferença, bro. Você é do TCC, a Cláudia da didática. Não tem como confundir agora. Achamos pois é. Como meu professor de natação dizia na minha faculdade, cadum. Cadum? Tá? Cada um é cada um. Cada um é... Ele falava cadum. Gente, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Vocês entenderam como que escreve um tópico de TCC? Sim. Entenderam que tem que fazer um roteiro? Entenderam que tem que mesclar ideia sua, ideia de autor, comentário, ideia de autor, ideia de comentário? Entenderam? Sim. Agora é só... Entenderam que vocês têm que responder o problema ali com paixão? Gostei da sua didática. Obrigada, Gilvan. Mas é verdade. Fala, Alex. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é a seguinte, sobre o autor. Digamos que eu estou lendo um artigo e esse autor ele não é reconhecido, mas eu achei o artigo super interessante. Eu cito ele, por mais que ele não tenha conhecimento, não sei. Relevância teórica, digamos, seja um famoso, com certeza você vai citar. Porque, por exemplo, eu, por exemplo, não sou famosa na área da arte ou da educação física, mas se alguém lesse meu artigo sobre ginástica rítmica e achasse bacana, tem que me citar. E outra, gente, que eu vou falar para vocês. Quando vocês forem fazer referência bibliográfica, não coloca assim, vou explicar. Não coloca assim, por exemplo, Almeida CR. Tá vendo isso aqui, ó? Uhum. Porque assim, o autor que você citar, quando você coloca uma referência bibliográfica que é CR Almeida, eles vão falar que é o quê? É Cleidson Rodrigues Almeida. Como que a pessoa vai saber que é a Cláudia Regina Almeida que escreveu o artigo? A pessoa se mata para fazer o artigo, se mata, morre, faz um doutorado, um mestrado, e quando for citar, não vai citar o nome dele, coitado. Vocês colocam Cláudia Regina, Almeida, tá? Se esse autor que você falou, mesmo que o autor não tenha relevância na área da artes, cita ele sim no seu trabalho, e lá na referência bibliográfica você coloca o nome inteiro dele. Professor, eu tinha visto que as pessoas colocam só as iniciais. É lamentável, gente. Se alguém for me citar falando assim, esse é Almeida e ninguém souber que é Érica, eu vou ficar revoltada. É melhor colocar o nome inteiro, então, né? Pelo menos o primeiro nome, tipo Érica C. Almeida. Só para falar que para valorizar o autor, entendeu, gente? Você coloca J. Almeida, pode ser James, pode ser João, pode ser Genilson, apesar que Genilda com J. Fala, Alex. Eu estou lendo um livro da Angela Davis que fala exatamente a ideia da importância da cultura afro-brasileira dentro do papel da sociedade. Ela não fala sobre a arte, mas ela abrange o papel da cultura afro, entende? E daí então eu posso citar no livro tal, da autora tal. Gente, lógico, não precisa nem citar livro tal, você pode falar segundo Davis, o ano tal, e lá, por exemplo, se alguém chegar assim, nossa, que ideia interessante dessa Davis, quem será que é essa Davis? Ele vai lá na referência bibliográfica e vai estar escrito Angela Davis, no livro tal, editado na cidade tal, no ano tal, pela editora tal. Tá? Então, assim, por que é legal, Alex? Porque você pega e chama autores de fora da arte
para falar de arte. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Tá bom, obrigado. Ó, de nada. Que mais, gente? Entenderam como que escreve, gente? Entendi, Pro. Quem Ó, mais? se eu não entender, Pro, se eu ficar com dúvida, eu vou ir na sua casa para tirar as dúvidas, Pro. Gente, vocês vão ver. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir escrever. Pode me mandar, pode falar para a Cláudia, ela me manda. Qual a diferença? Ah, gente, vocês querem saber? Vamos lá, tadinhos, gente. Ô, gente, eu não entrei. Vamos lá. Eu não entrei nesse assunto de estação direta, porque me falaram que vocês já tiveram aula de metodologia científica, que é aquele, como que fala? Conhecimento acadêmico científico, que vocês já tiveram essa aula. Vocês já tiveram essa aula? Eu acho que não, Pro. O que é citação direta? Como não? O que é citação direta? O que é citação direta? Vocês nunca tiveram essa aula? Calma aí que eu vou ver, porque também nem eu sei também, Pro. Peraí. Quem que perguntou, gente? Calma aí, que gente, tem 59 chats, gente, tô bege. Quem que fez essa pergunta? Calma aqui. Gostei da didática, Larissa. Quem que foi que fez? Calma aí, gente. Aqui, foi a Lari. Olha, eu já tô íntima. Foi a Larissa, gente. Larissa, eu vou falar aqui para você, porque assim, gente, vocês não tiveram essa aula, bafão nacional, gente, bafão nacional não, bafão intergaláctico isso aqui, né? Tô bege, que vocês não tiveram ainda, eu vou falar rapidinho aqui para vocês. Calma aí, tô vendo aqui no meu portal, Pro, peraí. Pois é, eu sei, já tiveram, que é muito chato, gente. Olha, gente, vou falar um negócio para vocês. Eu já dei aula de metodologia científica, é chato, mas o aluno tem que aprender. Hoje, eu sei metodologia científica e as regras de trás para frente, de ponta cabeça, de olho fechado. Mas por quê? Porque faz 20 anos que eu vejo. Agora, quando eu era aluna, eu falava, não tô entendendo nada. É difícil, é chato mesmo, gente. Fala, João. Desculpa, acho que eu sei o que tá falando, Pro. A gente não teve metodologia, a gente teve um outro tipo, que foi desenvolvimento acadêmico e científico com você, Pro, ainda. Comigo não, com a Cláudia. Não, tá aqui, Érica Almeida. Aqui tiveram EAD. Não, gente, aqui, assim, quem é responsável pela matéria é a professora Laura Cuvelo. Sim, e tá em EAD. A minha eu tive em EAD, Pro. Em EAD, é disciplina online do presencial mesmo, tadinho. Então, vamos lá, Larissa, presta atenção, Larissa. Gente, vamos lá. Quem não tiver mais dúvida, quem quiser ir embora, quem quiser sair, um beijo, um abraço, aperto de mão. Se vocês entenderam como que escreve um trabalho, já tá ótimo. Então, vocês estão livres para sair do chat, tá? Aqui da aula. Quem quiser ficar... Tá, tudo bem, não tem problema, João. Lari, imagina, gente. Lari, eu vou falar... Lari, eu vou falar rapidinho para você que quer a citação direta. De nada, queridas. Ô, Lari, obrigada, querida. Eu vou falar que é citação direta e indireta, tá, gente? Ô, Lari, citação direta é quando você não copia e cola, tá? Você não faz assim, copia e cola do computador. Você pega a ideia de um artigo inteiro, ou você pega a ideia de um capítulo de um livro, ou você pega a ideia de uma frase de um autor, de um trecho de uma página do livro, e você vai resumir e fazer com as suas ideias. Então, não, gente, desculpa, pode parar. Isso aí é que citação indireta que eu tô falando. Então, vamos lá. Então, Lari, quando é citação indireta, tá? Indireta. Eu fui falar primeiro da indireta, também na cabeça, ó. Vamos lá. Ó, Lari, a citação indireta é quando você não pega e faz aquele copia e cola. Você pega a ideia de um autor, ou de um capítulo inteiro, ou de um trecho inteiro do artigo científico, ou de uma frase, tá? E você vai resumir a ideia do autor, só que com as suas palavras, tá? Então, você não vai copiar e colar. Você vai resumir a ideia de um autor com as suas palavras. Então, o que você tem que fazer, Lari? Você tem que fazer isso daqui, ó. Vamos supor que o trecho do livro está falando assim, ó. A educação física no Brasil é considerada nos termos da lei como uma disciplina curricular da educação básica. Ela é uma disposição legal muito importante do desenvolvimento do país.
ela já mostrou inúmeros desdobramentos, mesmo porque a educação básica é uma atividade social múltipla e ampla que muda ao longo da história, e a educação física, ela mesma também já apresentou complexas transformações, e o MEC, ao estabelecer um padrão de educação para o Brasil, o faz no sentido de atribuir qualidade para todo o território nacional, portanto, a educação física deve cumprir os ditames e parâmetros nacional. Vamos supor que você leu esse trecho do livro, lá no livro da professora Carmen Lúcia Soares. Daí você vai resumir com as suas palavras. Como que você vai colocar no seu trabalho? Você vai colocar assim, ó. Segundo o Soares, 2002, ela coloca que no Brasil a educação física se configura como uma disciplina na escola e essa disposição foi fixada pelo Ministério da Educação. Então você pega uma ideia que é maior e resume numa ideia pequena e você precisa colocar sobrenome do autor e o ano. Só isso. Então a citação direta, ela não tem aspas, você faz um resumo com as suas palavras da ideia do autor, tá? Agora, Larissa, a citação direta, ela é mais fácil. Por que ela é mais fácil, a citação direta, Larissa? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para você. A citação direta, Larissa, é quando você copia e cola. Você pega um trecho de um artigo que você leu, tá? De um livro que você leu, uma frase bem bonita que você falou, nossa, essa frase aqui arrasou, é exatamente o que eu queria falar no meu trabalho. Você pega e copia a frase, né? Copia o parágrafo do autor com as mesmas palavras que está no livro. Então, a citação direta é uma cópia literal de um trecho que você leu, né, nas fontes bibliográficas. Você copia e cola. E daí, como que você cita isso, Larissa? Vamos lá. Por exemplo, você vai colocar lá, a educação física é uma forma de arte, mas também de técnica e ciência. Você vai copiar e colar essa frase, e essa frase é do João Batista Freire, então você vai colocar Freire, o ano do artigo ou o ano do livro, e vai colocar que página que tá, porque é uma cópia literal, é um copia e cola, tá bom? Deu para entender, Larissa? Quando você copia e cola direitinho, com todas as palavras do autor, com todas as vírgulas, você fala que é uma citação direta, tá? E, Larissa, quando você faz um resumo daquela ideia inteira do autor, com as suas palavras, é uma citação indireta. Deu para entender, Larissa? Deixa eu ver o que a Larissa falou. Coloque letra menor. Ah, tá. Gente, isso é norma... Vamos lá, Larissa. Tadinha, gente. Ô, Cláudia, manda meu coisa para ele. Larissa, quando a citação é um copia e cola e tem mais de 3 linhas, você vai fazer o quê? Você vai escrever, tá? Daí você vai colocar a margem esquerda lá na régua no 4 centímetros, vai justificar as margens e deixar retinha e vai colocar uma letra menor, tá? Uma letra 11. Daí ela vai ficar um quadradinho bem bonitinho. Espera aí que eu vou te mostrar, tá? Espera só um pouquinho que eu vou te mostrar. Agora eu entendi o que você está falando. A citação que você faz um resumo, você vai colocar no meio do seu texto. Mas essa citação que é copiada do autor, naquele copia e cola, tá? Quando é mais de 3 linhas, Larissa, ela vai ficar assim, ó, quer ver? Ó, Larissa, eu acho que é isso aqui que você está falando, ó, Larissa. Aqui, Larissa, ó, deixa eu ocultar isso aqui. Aqui, ó. Ô, caramba. Larissa, isso aqui, ó. Você está escrevendo o seu texto aqui, ó, tá vendo meu cursor? Você está escrevendo lá, você fez uma citação indireta aqui, daí você, quando a citação é direta com mais de 3 linhas, você pega e coloca ela tipo num quadradinho, mas como que você faz? Você escreve normal, vai lá, seleciona, né, seleciona toda essa frase aqui, vai lá na régua do seu Word e coloca 4 centímetros aqui, ó, 4 centímetros, tá? Daí ele vai ficar assim, com a letra 11, de vez com a letra 12, a letra 11, e vai ficar bonitinho assim, em forma de quadrado. Por quê? Porque esse espaço aqui, ó, entre a margem esquerda e o começo da frase, tem aqui, ó, 4 centímetros, tá, ô Larissa? Aqui, ó, 4 centímetros. Fica 4 centímetros da margem esquerda. Ai, gente, agora não volta o negócio. Aqui, ó. Tá vendo aqui, Larissa? Ó, que bonitinho que fica. Fica como se fosse um caixotinho, tá vendo, ó? Ó.
Nossa, gente, tá travado meu computador. Olá, Larissa. Tá vendo aqui no meio, ó? Que bonito? Aqui no meio, ó. Ele fica assim, ó. Ele fica 4 centímetros aqui, ó. Tem 4 centímetros entre o começo das frases aqui e a margem esquerda, tá? Então, ele fica bonitinho assim, ó. Então, é quando você copia e cola um trecho de um livro ou de um artigo que tenha mais de 3 linhas, tá? Então, fica assim, bonitinho. Deu para entender, Larissa? Acho que a Larissa tá sem microfone, por isso que ela escreve no chat. Deixa eu ver. Beleza, Érica, entendi, obrigada. É isso mesmo, Larissa. Só que como a Cláudia vai mandar para você, Larissa, daí depois você copia do meu slide, tá bom? Daí no meu slide tem toda a citação certinha. Gente, então é isso, tá? Mais alguma dúvida? Alex quer tirar mais alguma dúvida? Larissa quer tirar mais uma dúvida? Ah, então tá bom, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para a Cláudia, que a Cláudia manda para mim e eu respondo, tá bom? Valeu, obrigado pela aula. Imagina, gente. Obrigada a vocês por me ouvirem. Tchau, boa tarde, querida. Deixa eu terminar de gravar aqui.